O ar úmido pairava pesado enquanto Lucas caminhava pelas ruas familiares. Cada passo ecoava na escuridão crescente. São Miguel Paulista estava quieta esta noite, estranhamente quieta. Ele sentiu um arrepio, apesar do calor, e os pelos da sua nuca se arrepiaram. Alguém, ou alguma coisa, o estava observando. Lucas acelerou o passo, sua sombra se esticando à sua frente como um fantasma em fuga. As luzes da rua piscavam, projetando formas grotescas nas paredes. Ele abaixou a cabeça, puxando o casaco contra o frio repentino. A sensação de pavor se intensificava a cada passo. Ele estava sendo seguido. Lucas arriscou uma olhada por cima do ombro. Nada. Ele se repreendeu por estar paranoico. Era apenas a escuridão pregando peças em sua mente. Mesmo assim, ele não conseguia se livrar da sensação de desconforto que o envolvia como um sudário. Ele acelerou o passo, ansioso para chegar à segurança familiar de sua casa. Desde criança, Lucas era atraído pelo misterioso e pelo macabro. Sua fascinação não era apenas uma fase passageira, era uma curiosidade profunda que parecia estar entranhada em seu ser. Enquanto outras crianças brincavam com brinquedos e assistiam desenhos animados, Lucas se via irremediavelmente atraído pelo desconhecido. Ele devorava livros sobre rituais antigos, fenômenos inexplicáveis e histórias esquecidas. Quanto mais obscuro e arcano o assunto, mais o intrigava. Ele passava horas nos cantos escuros das bibliotecas, seus pequenos dedos percorrendo as lombadas de livros antigos e gastos, cada um deles uma porta de entrada para outro mundo. Quanto mais sombrio o tema, mais ele cativava sua imaginação. Histórias de lugares mal assombrados, objetos amaldiçoados e feitiços ancestrais não eram apenas contos para ele. Eram peças de um quebra-cabeça maior que ele estava determinado a resolver. Ele passava incontáveis horas perdido em bibliotecas e museus, debendo-se sobre tomos empoeirados e artefatos, buscando respostas para perguntas que a maioria das pessoas não ousava fazer. O cheiro de mofo de papel velho e o toque frio de artefatos antigos tornaram-se companheiros familiares em sua busca por conhecimento. Sua avó, que o criou em sua velha casa em São Miguel Paulista, havia se entregado à sua curiosidade, mas não sem um tom de cautela na voz. Ela era uma mulher de sabedoria e experiência, e entendia os perigos que espreitavam nas sombras do desconhecido. Ela lhe contava histórias sobre o sobrenatural, contos passados de geração em geração em tons baixos, mas sempre com o aviso para pisar com cuidado nos reinos além do véu. Sua voz baixava para um sussurro enquanto ela recontava os contos sinistros, seus olhos refletindo a luz bruxuleante da lareira. Alguns segredos, ela dizia, são melhor deixados enterrados. Suas palavras eram sempre tingidas de um sentimento de mau presságio, como se ela soubesse mais do que estava disposta a compartilhar. Lucas sempre havia descartado os avisos de sua avó como superstições de uma velha. Ele era jovem e cheio de ceticismo, convencido de que o mundo não continha magia real, nenhuma escuridão verdadeira além das sombras da imaginação humana. Ele acreditava que o mundo não continha magia real, nenhuma escuridão verdadeira, além das sombras da imaginação humana. Para ele, as histórias eram apenas isso, histórias destinadas a entreter ou assustar, mas não a serem levadas a sério. Ele estava prestes a descobrir, no entanto, que os avisos de sua avó eram muito mais do que mera superstição. A linha entre a realidade e o sobrenatural era mais tênue do que ele jamais havia imaginado, e ele estava prestes a cruzá-la. O mundo guardava segredos, segredos obscuros e antigos, e eles estavam mais perto do que ele jamais imaginou. Lucas estava prestes a embarcar em uma jornada que desafiaria tudo o que ele pensava que sabia sobre o mundo e sobre si mesmo. A velha casa o recebeu com seu cheiro familiar de madeira úmida e poeira. Era como se o próprio ar estivesse impregnado de memórias, cada respiração
uma lembrança de dias longínquos. As tábuas do chão que rangiam sob seus pés pareciam gemer em reconhecimento, reconhecendo seu retorno depois de tantos anos. Sua avó havia falecido há 1 ano, deixando-lhe a casa como sua única herança. A herança era uma bênção e um fardo, um elo com um passado que ele apreciava, mas também uma responsabilidade que ele não tinha certeza se estava pronto para assumir. Ele havia se mudado pouco tempo depois, atraído de volta ao lugar onde passara a infância, mesmo que agora ecoasse um silêncio inquietante. Os quartos, antes repletos de risos e vida, agora estavam vazios, sombras do que foram. No entanto, havia um conforto na familiaridade, uma sensação de pertencimento que ele não encontrava em nenhum outro lugar. Ultimamente, porém, o silêncio vinha sendo quebrado por ruídos estranhos. No início, eram apenas alguns rangidos ou gemidos, sons que ele atribuía à acomodação da casa, mas logo esses ruídos se tornaram mais frequentes, mais distintos, como se a casa estivesse tentando se comunicar com ele. Ele percebeu pela primeira vez algumas semanas atrás um leve sussurro, quase inaudível, vindo das paredes. Era tão sutil que ele pensou que poderia estar imaginando um truque da mente na quietude da noite. Um leve sussurro, quase inaudível, vindo das paredes. Ele ficava acordado à noite, esforçando-se para ouvir, tentando dar sentido aos murmúrios suaves que pareciam ir e vir como uma maré distante. Ele descartou como o rangido de uma casa velha se acomodando. Afinal, casas antigas faziam barulhos, fazia parte do seu charme, do seu caráter. Mas os sussurros persistiram, ficando mais altos, mais insistentes. Mas os sussurros persistiram, ficando mais altos, mais insistentes. Não era mais algo que ele pudesse ignorar. Parecia segui-lo de cômodo em cômodo, uma presença constante e enervante que corroía sua paz de espírito. Parecia emanar das próprias paredes, como se a própria casa estivesse tentando lhe dizer algo. Ele começou a sentir uma estranha conexão com os sussurros, como se fossem parte da alma da casa, uma linguagem oculta que só ele conseguia ouvir. Esta noite, os sussurros estavam mais distintos, misturados com uma urgência que lhe causou arrepios na espinha. Era como se a casa estivesse desesperada para transmitir uma mensagem, algo vital que ele precisava entender. Ele pressionou o ouvido contra o gesso frio, esforçando-se para distinguir as palavras. Os sussurros eram fracos, quase ininteligíveis, mas havia um ritmo neles, um padrão que sugeria significado. Eles eram fracos, quase ininteligíveis, mas ele poderia jurar que ouviu seu nome sendo sussurrado, repetidamente. A constatação enviou um calafrio por ele, um medo frio que se instalou em seus ossos. A casa parecia pulsar ao seu redor, uma entidade viva cheia de sussurros invisíveis. Era como se as próprias paredes estivessem vivas, respirando, falando, tentando alcançá-lo. O medo, frio e agudo, o atravessou. Ele sentiu uma sensação crescente de desconforto, um medo de que talvez a casa guardasse segredos que ele não deveria descobrir. No entanto, ele não conseguia se livrar da sensação de que estava prestes a descobrir algo profundo, algo que mudaria tudo. Sua avó sempre foi reservada sobre a história da casa. Ela costumava se sentar em sua poltrona favorita, olhando pela janela com um olhar distante, como se estivesse perdida em memórias que não podia ou não queria compartilhar. A casa, com seus pisos que rangiam e cantos sombrios, parecia guardar 1000 histórias não contadas, cada uma mais misteriosa que a anterior. Sempre que eu perguntava sobre o passado da casa, ela evitava minhas perguntas ou mudava de assunto. Era como se ela estivesse me protegendo de algo, algo muito sombrio ou muito doloroso para revelar. Sua evasividade apenas alimentava minha curiosidade, me deixando mais determinado a descobrir a verdade. Ele sabia que a casa estava em sua família há gerações, passada de mãe para filho, mas os detalhes de suas origens permaneciam envoltos em mistério. As fotografias antigas nas paredes, os móveis antigos e o papel de parede desbotado,
Tudo indicava uma história rica e complexa, mas nenhum deles fornecia respostas concretas. Era como se a própria casa fosse uma entidade viva, guardando seus segredos ciosamente. Agora, com os sussurros me assombrando, senti uma necessidade irresistível de descobrir a verdade. Os sussurros pareciam vir das próprias paredes da casa, preenchendo minha mente com fragmentos de memórias esquecidas e pensamentos pela metade. Eles eram como ecos do passado, me incentivando a cavar mais fundo, para encontrar as respostas que haviam iludido minha família por gerações. Ele começou procurando no sótão, um depósito empoeirado do passado de sua família. O sótão era um labirinto de baús antigos, brinquedos esquecidos e móveis cobertos de teias de aranha. Cada item parecia sussurrar sua própria história, adicionando à tapeçaria de mistério que cercava a casa. Ele sentiu uma estranha sensação de conexão com essas relíquias, como se elas o estivessem guiando em direção à verdade. Ele passou horas examinando fotografias antigas, cartas e documentos, na esperança de encontrar alguma pista, alguma dica dos segredos que a casa guardava. As fotografias mostravam rostos de ancestrais há muito falecidos, seus olhos parecendo segui-lo enquanto ele se movia pelo sótão. As cartas estavam repletas de referências enigmáticas e pensamentos inacabados, sugerindo eventos e segredos que haviam sido cuidadosamente ocultados. Quando eu estava prestes a desistir, me deparei com um pequeno diário encadernado em couro, guardado em um baú empoeirado. O diário era velho e gasto, suas páginas amareladas pelo tempo. Parecia quase mágico em minhas mãos, como se fosse a chave para desvendar os mistérios que assolavam minha família há tanto tempo. O diário pertenceu à sua bisavó, uma mulher que ele nunca conheceu, mas sobre a qual ouvira histórias. Ela era uma figura lendária na família, conhecida por suas excentricidades e seu profundo conhecimento do oculto. O diário estava repleto de seus pensamentos, seus medos e suas descobertas, oferecendo um vislumbre de um mundo que era fascinante e aterrorizante. Dizia-se que ela era excêntrica, reclusa e profundamente interessada no oculto. Sua fascinação pelo sobrenatural sempre foi uma fonte de desconforto para a família, e agora, ao ler suas palavras, ele começou a entender o porquê. O diário falava de rituais, de forças das trevas e de uma sociedade secreta que operava nas sombras. Enquanto ele virava cuidadosamente as páginas frágeis, percebeu que havia se deparado com algo muito mais perturbador do que jamais poderia imaginar. Um relato detalhado de uma sociedade secreta que operava nas sombras de São Miguel Paulista. A sociedade estava envolvida em rituais sombrios e tinha uma influência sinistra sobre a cidade, seus membros escondidos à vista de todos. Uma seita que sua bisavó afirmava ser responsável por uma série de desaparecimentos e assassinatos ritualísticos. O diário detalhava as atividades da seita, seus rituais e o preço terrível que eles exigiam de suas vítimas. Era uma leitura arrepiante, e ele podia sentir o peso do medo e da determinação de sua bisavó em cada palavra. E no centro de tudo isso, a própria casa, um lugar de poder sombrio e mal antigo. A casa não era apenas um lar, era um ponto focal para as atividades da seita, um lugar onde forças das trevas haviam sido invocadas e atos terríveis haviam sido cometidos. Era um lugar de poder e, agora, ele percebeu, cabia a ele desvendar seus segredos e pôr fim à escuridão que assolava sua família há gerações. À medida que Lucas mergulhava mais fundo no conteúdo perturbador do diário, uma forte tempestade explodiu lá fora, espelhando a turbulência que se formava dentro dele. A chuva açoitava as janelas e o vento uivava como uma banshee. O trovão sacudiu a casa até seus alicerces, como se os próprios elementos estivessem conspirando para impedi-lo de descobrir a verdade. Os sussurros nas paredes atingiram um tom febril, não mais contentes em permanecer ocultos. Eles se transformaram em uma única voz gutural, ecoando pela casa, chamando meu nome.
Lucas sentiu um medo frio agarrar seu coração. Ele sabia, com arrepiante certeza, que não estava mais sozinho na casa. Algo estava lá com ele, algo antigo e maligno, e estava esperando por ele. Lucas! A voz estrondou, ressonando profundamente em meus ossos. Venha até mim. Chegou a hora de você cumprir seu destino. Movido por uma curiosidade mórbida e uma crescente sensação de pavor, Lucas sabia que tinha que enfrentar o que quer que o aguardasse. Ele desceu às entranhas da casa, atraído para a fonte da voz, para o coração da tempestade.